lemos João, o capítulo de número 15, e nós fizemos menção de alguns textos aqui, amém? Alguns versos deste capítulo. João 15 é o capítulo onde Jesus está dando instruções aos seus discípulos. Jesus está prestes a participar da via dolorosa, está prestes a morte de Jesus, está aproximando-se, e a partir do capítulo de número 13, Jesus começa a dar ensinos mais particulares aos seus discípulos. É no capítulo de número 13 que Jesus vai ensinar acerca da humildade, quando ele vai se despir de suas vestes, abaixando-se e lavando os pés dos seus discípulos. Já no capítulo de número 14, Jesus vai consolar os seus discípulos, porque eles sabem que ali é a última ceia, é o último momento dos discípulos com Jesus, onde eles terão o privilégio e a oportunidade, junto com Jesus, sentarem à mesa e participar daquilo que é maravilhoso, sagrado e santo. Os discípulos sabem e estão sendo instruídos por Jesus que é já o último momento. E no capítulo de número 14, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que vós esteja comigo e eu esteja convosco. E Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então no capítulo de número 14, Jesus consola o coração dos seus discípulos. No capítulo de número 15, agora ele vai exortar os seus discípulos a permanecerem nele e na sua palavra. Veja o que Jesus vai dizer no capítulo de número 15, verso 1: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quando Jesus ele utiliza desta planta em especial, porque ele poderia escolher qualquer outro tipo de planta, mas quando ele usa esta planta em especial, a videira, ele está intimamente falando da relação de necessidade que esta planta tem, dos cuidados especiais e da necessidade que ela tem também de auxílio para poder frutificar. A videira, para ela poder frutificar e gerar muitas uvas, ela precisa estar apoiada em cercas, madeiras, que são construídas justamente para apoiar os seus ramos. E Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus utiliza esta palavra videira verdadeira, por ele usar esta palavra verdadeira, significa com toda certeza que além da verdadeira, que é ele, pode existir alguma outra videira que não é verdadeira. Pode existir alguma outra videira que pode ter aparência, mas no entanto não é ele, não é verdadeira. Com isso eu já entendo que para nós sermos ramos, precisamos estar junto à videira e à verdadeira, que é Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Quando Jesus utiliza essa expressão que o Pai é o lavrador aqui quem é? O lavrador é o profissional, é o homem que está acostumado a cuidar da terra, é uma pessoa que é responsável em cuidar do terreno, em cuidar também da planta que foi posta naquele terreno. E aí Jesus vai dizer quem é o responsável
por cuidar da videira verdadeira, por cuidar daquela planta. Não é qualquer um. Quem vai cuidar, quem é o lavrador da videira verdadeira, quem é o lavrador, o cuidador da videira verdadeira, é o Pai, é Deus. Jesus está dizendo o seguinte: ei, você em mim, que sou a videira verdadeira, você tem cuidado especial, e não é cuidado de homem, é cuidado do próprio Deus. Quem cuida de mim, de você, é o Pai. Quem está cuidando de nós é Deus. Ou seja, na videira verdadeira nós somos cuidados por Deus, o Pai, que é o lavrador. E o lavrador tem uma responsabilidade de cuidar da terra. Ele cuida da terra. A videira verdadeira, ela está plantada na terra, e por ela estar plantada na terra, o Pai, que é o lavrador, vai mover, vai tocar nesta terra, cuidar desta terra. Com isso eu me lembro do que Jesus diz, justamente para quem? Para Jeremias. Lembra do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, quando Deus diz: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias desce, ele vê o oleiro trabalhando na olaria, com as mãos aonde? No barro. E de que é feito o barro, senão de terra, de pó? Ou seja, Deus está dizendo, a videira verdadeira, que é Jesus, e nós estamos nele. O Pai cuida do barro, o Pai cuida da terra, o Pai cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida dos vasos, Ele cuida de cada um de nós. Deus cuida dos seus povos, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida do ser humano. Lembra no livro de Gênesis, quando Deus diz que, quando está narrado lá, e formou Deus o homem da onde? Do pó da terra. Nós somos barro, nós somos terra, e o lavrador modulou a minha e a tua vida, moldou-nos a sua imagem e a sua semelhança. Assim diz no livro de Gênesis, que Deus pegou o homem e fez um boneco do pó da terra. O lavrador moldou aquele boneco, moldou Adão, e a palavra Adão significa ser vivente, aquele que vem da terra. Ou seja, Deus trabalhou no barro, Deus trabalhou no vaso, Deus trabalhou na terra e modulou o homem à imagem de Deus. Quando Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, Ele está dizendo: o Pai cuida da terra, o Pai cuida do homem. Ou seja, talvez às vezes a gente fica preocupado quando alguém se levanta contra a minha e a tua vida. Às vezes a gente quer resolver com as nossas próprias mãos, mas Deus é o Senhor, Ele é o lavrador da terra, Ele cuida e Ele toma conta da sua lavoura, Ele cuida de cada um de nós. Deus sabe como moldar, Deus sabe como mexer, Deus sabe onde tocar, Deus sabe o que fazer com a terra. Aí Jesus vai dizer que meu Pai é o lavrador. Como eu havia dito, o lavrador é aquele que toma conta da terra, ele cuida da terra. Para uma videira produzir muitos frutos, ela precisa estar apoiada. Então o que é que o Pai vai fazer? Ele vai criar estacas, Ele vai colocar estacas, Ele vai fazer uma armação para que os ramos da videira possam prosseguir. Ou seja, Deus está dizendo: na minha e na tua vida eu cuido de vocês, eu cuido de cada um de vós, e eu vou proporcionando o caminho para que você possa caminhar, para que você possa crescer, para que você possa frutificar. Eu sou o teu auxílio, eu sou o teu apoio. O que para que servem as estacas? Não, para apoiar as plantas, para que ela possa ramificar. Aí o lavrador tem essa responsabilidade de cuidar, de fazer com que a terra ela possa ser produtiva. Ele arranca aquilo que não serve.
O lavrador, ele vai arrancar as raízes que são de outras plantas, que talvez possa causar o quê? Prejuízo na lavoura. Aí ele arranca raízes que não são da videira, para que a videira possa produzir de modo mais agradável e não haja competição com outras árvores. O lavrador, ele vai também cuidar para que os vermes, para que os animais, os besouros não venham a atacar justamente o quê? A lavoura, atacar a videira. Aí eu me lembro do sábio Salomão, quando escreve no livro de Cantares, para se ter cuidado com a vinha, porque as raposas e as raposinhas estão de olho justamente de quê? Na videira, no fruto que está sendo produzido. Mas que bom é que o pai, que é o lavrador, ele está atento, ele está com seus olhos atentos ao seu povo e está vendo se está chegando raposa e raposinha para comer o fruto da sua videira. Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja. E aí Jesus vai dizer que o Pai é o lavrador, e porque Ele é o lavrador, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida da videira, Ele cuida do solo, Ele cuida para que a videira possa crescer e produzir bons frutos. Porque não tem nada pior, irmão, do que você plantar alguma coisa e de repente, quando chegar a estação de você desfrutar daquilo que você plantou, e na hora não poder o quê? Colher. Os frutos serem mirrados, os frutos serem sem sabor, os frutos não dar suficiente para gerar lucro. Isso é ruim, isso desanima, isso dá tristeza. E Jesus está dizendo: toda vara em mim, no verso 2, que não dá fruto, tira. Ou seja, Jesus é especialista, ele está dizendo que o Pai é especialista em cuidar da lavoura. Por ele estar sempre presente no meio da lavoura, ele percebe qual é a vara que está produzindo e aquela que não está produzindo. E aquela vara que não está produzindo, o Pai, que é o lavrador que cuida, ele vai chegar lá e cortá-la. Ele corta a vara que não produz frutos. Até porque, se por acaso a vara continuar, ela vai dividir a seiva. Imagine comigo a seiva, que é justamente aquela alimentação que passa nos galhos de toda a árvore. Ela ir não somente para quem produz, mas também ir para aquela que não está produzindo. Significa que está sendo dividido, e aquela que produz vai receber uma quantidade quanto menor. É por isso que o Pai, então, para ter o zelo, para ter o cuidado, para fazer com que a videira possa produzir de uma forma abundante, ele vai e corta aquela que não está produzindo. Mas algo interessante ele ainda continua fazendo, é que tem um ponto e vírgula. Aí depois ele diz: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O ato de limpar aqui, irmão, é um processo. É o processo que Deus faz para com as nossas vidas, cuidando de nós. Sabe, muitas das vezes aquelas amizades que às vezes tem próximo a nós e de repente a gente começa a perder. É Deus dizendo: estou cuidando de você, não quero você se contaminando com ele ou com ela. Sabe aquelas situações que às vezes, muitas das vezes, o Senhor nos permite passar? É Deus dizendo: estou cuidando e tratando de vocês. O processo de limpeza, irmão, não é um processo muito bom. Aqui, entenda que não é danificar. O ato de cortar, o ato de limpar, não é danificar, mas é uma forma de fazer com que produza mais, gere mais, floresça mais, germine mais, ter mais frutos.
Aí Jesus pega justamente a videira, o pai pega a videira limpa, para que dê mais fruto. Aí Jesus depois continua no verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui está o segredo da limpeza. A limpeza não vem por esforços humanos. A limpeza não vem fruto daquilo que eu posso ou que eu faço, mas a limpeza vem por intermédio da palavra. É pela palavra de Deus que nós estamos limpos. E Jesus já havia dito isso lá no capítulo de número 13, como havia dito, quando ele se despiu e ele humilhou-se e lavou os seus discípulos, ele disse: vós já estáis limpos pela minha palavra. Ou seja, Jesus está dizendo que o Pai cuida da sua videira, o Pai cuida da sua lavoura, quando Ele envia a sua palavra. E nesta noite Deus está enviando a sua palavra, e esta palavra gloriosa está limpando o meu e o teu coração, para que nós possamos gerar frutos e que o nosso fruto permaneça. Ele limpa pela sua palavra. Nós somos purificados e limpos pela palavra do Senhor. Limpo de quê? Dos maus pensamentos. Limpo de quê? Das más atitudes. Limpos de quê? Das palavras, muitas das vezes, que saem da nossa boca, que não é do agrado do Senhor. Limpo o nosso coração das coisas enganosas, porque diz a palavra do Senhor que enganoso é o coração do homem, mais do que tudo. Limpa os nossos olhos, os nossos lábios, Ele purifica por intermédio da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que quem crer nele, rios de água viva vai brotar e fluirão no seu interior. Aleluia! É a palavra de Deus que purifica as nossas vidas. Que nós sejamos purificados por esta palavra gloriosa. O lavrador, ele corta os galhos que não produzem fruto, e ele limpa. É uma polda, é uma purificação, é uma limpeza. Deus vai tirando algumas coisas de nossa vida, para que a gente possa gerar mais frutos ainda. Se já está produzindo fruto, Deus está dizendo: ó, pode gerar mais ainda. Por isso, deixa eu fazer a limpeza. Se está produzindo 10, eu posso te limpar para que você produza 20. Se está produzindo 20, eu posso te limpar para que você produza 40. Se está produzindo 40, eu posso te limpar para que você produza 80. Ou seja, Deus é especialista em cuidar da sua lavoura, de cuidar da videira, para que ela gere frutos. Glória ao nome de Jesus. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Se nós não estivermos em Jesus, a gente não gera fruto. É interessante que a videira, ela é uma árvore diferente, uma planta diferente das demais. Ela ramifica, né? Os galhos dela está tudo interligado. A raiz está toda interligada. Sai de um canto, sai de um ponto específico da terra e vai, ó, ramificando, mas ela toda está ligada nela mesma, né? Toda ligada nela mesma. E só se consegue produzir o fruto se ela continuar onde? Ligada. Ela pode até se distanciar, ela pode até ficar distante dali da raiz, mas no entanto, por ela estar ligada naquela raiz, ela gera o que? Frutos. Aí é o que Jesus diz: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se eu tentar alguma coisa sem Jesus, no reino de Deus não vai. Se eu tentar alguma coisa no reino de Deus sem a presença de Jesus na minha vida e sem eu estar nele, não vai. Aí me faz lembrar agora o Senhor, quando Paulo
começa a fazer as viagens missionárias, e as pessoas são impactadas pela presença de Deus. De repente, alguns homens, filho de um certo sumo sacerdote, melhor dizendo, que estava querendo expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo pregava. Eles estavam usando o nome de Jesus, mas não estavam em Jesus, e nem Jesus estava neles. E por isso eles diziam: eu te expulso, demônio, em nome de Jesus que Paulo prega. Não está na videira, fica difícil. Aí o demônio vem e diz para eles de maneira ousada: eu conheço Paulo, eu sei muito bem quem é Jesus, mas vocês quem são? Aí o demônio dá neles e arrebenta a vida daqueles homens, dá uma surra terrível que os deixa até nu, de tanta porrada que toma. Você está entendendo a importância de estar em Jesus? A importância de estar nele e ele em vós? Se Jesus está na gente, a gente produz fruto. Se Jesus está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu sou a videira, verso 5, e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e colhe, e lança no fogo, e arde. Está entendendo que a videira, ela é verdadeira e os ramos precisam estar em Jesus? Porque se não estiver em Jesus, é cortado e lançado fora, e é lançado no fogo, e o fogo arde. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O desejo de Deus para a minha vida, o desejo de Deus para a tua vida, o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós possamos produzir frutos, muitos frutos, muitos frutos. Que nesta noite essa palavra possa penetrar no meu coração, que essa palavra penetre no meu coração de um modo especial, e que o Senhor me limpe, que o Senhor me limpe daquilo que não é agradável, que o Senhor me limpe daquilo que está gerando, Senhor, a infertilidade. Senhor, arranca de mim os galhos, meu Senhor, arranca de mim aquilo, ó Pai querido, que está causando infertilidade na minha vida. Ó Deus, arranca de mim aquilo, ó Deus eterno, que está impedindo eu de produzir mais. Me limpa cada vez mais através da tua palavra. Ó Deus, toma nas tuas mãos também a tua igreja, o teu povo. Purifica-nos pela tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém.